Vamos para mais uma aula, galera. O conteúdo da nossa aula de hoje é célula eucarionte, animal versus vegetal. É uma continuação do conteúdo da aula passada. Na aula passada nós vimos que existem dois tipos de células, as células procariontes e as células eucariontes. As células procariontes, como nós vimos, são células mais simples, vão apresentar núcleo, material genético, membrana plasmática, igual à célula eucarionte. No entanto, o seu material genético ele é disperso, ele é solto no citoplasma. Ao contrário da célula eucarionte, que esse material genético ele é todo condensado em seu núcleo. Com relação à célula eucarionte, nós vimos também que ela é a célula que constitui os animais e as plantas. Então, o foco da nossa aula hoje é trabalhar esses dois tipos de células, as células animais e vegetais, e aprender as diferenças entre elas. Já sabemos que tanto a célula animal como a célula vegetal são células eucariontes, células que possuem material genético em um núcleo. Além disso, possuem membrana plasmática, citoplasma e organelas membranosas, como a mitocôndria e complexo de Golgi. A principal diferença entre esses tipos de célula é o fato das estruturas das organelas, ou seja, terão estruturas que serão exclusivas da célula vegetal, que a célula animal não terá, e a mesma coisa acontece com a célula animal. Ela vai ter organelas que irão pertencer apenas a ela, e a célula vegetal também não terá. Com relação à célula vegetal, trouxe para vocês três estruturas básicas que diferenciam esse tipo de célula da célula animal. A primeira delas é a parede celular. Essa parede celular, ela é externamente a célula vegetal, conferindo uma maior proteção e resistência a esse tipo de célula. Essa célula tem sim a membrana plasmática, só que além da membrana plasmática vai ter a parede celular, que vai conferir, como eu já havia falado, essa maior resistência a uma ruptura, já que esse tipo de célula costuma armazenar muita água, muito líquido. Outra estrutura, organela, que é exclusiva desse tipo de célula são os plastídeos, os plastos. E aí eles são divididos em três grupos: leucoplasto, cloroplasto e cromoplasto. O leucoplasto é como se fosse uma reserva de alimento, uma reserva de amido. O cloroplasto vai ter um pigmento chamado clorofila, que vai atuar num processo que é exclusivo da célula vegetal, que a célula animal não faz, que é a fotossíntese. O cromoplasto também é um tipo de plástico, ele está diretamente relacionado ao pigmento, ou seja, a cor desse tipo de célula. Outra grande diferença desse tipo de célula é com relação ao vacúolo. Então, a célula animal tem esse vacúolo, só que na célula vegetal ele toma uma proporção muito grande. Então, praticamente a metade da célula, ou mais da metade da célula, é composta pelo vacúolo. Então, ele é muito grande e central. E sua função é regular a quantidade da água da célula. Com relação à célula animal, uma estrutura que será exclusiva desse tipo de célula são os centríolos. São organelas que atuam no processo de divisão celular da célula animal. Outra diferença entre a célula animal e a vegetal é o fato da célula animal possuir um vacúolo menor. Então, se compararmos esse vacúolo da célula animal com o da célula vegetal, nós vemos que a dimensão da célula vegetal é bem maior, o vacúolo é bem maior se comparado à célula animal. Apesar das estruturas diferentes, existe uma ampla quantidade de organelas que são comuns: núcleo, nucleolo, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, citoplasma, membrana plasmática, lisossomos, complexo de Golgi, mitocôndria, citoplasma, peroxisoma, ribossomos. Então,
Tem várias estruturas que são semelhantes entre a célula animal e a vegetal, e a diferença está naquelas que são exclusivas de um e que não tem no outro. Observem que a escrita está em espanhol, por isso que vocês vão sentir um pouco de diferença. Aqui, ó, parede celular, tá diferente da escrita em português, mas é porque tá em espanhol, mas dá para compreender direitinho também. Vamos agora entender algumas funções de organelas que estão presentes tanto na célula animal como na célula vegetal. E para ficar ainda mais fácil, eu comparei a célula com uma grande cidade. Pois é, apesar de a célula ser microscópica e invisível aos nossos olhos, ela realiza funções muito complexas. Vamos lá. Imagine na cidade uma usina hidrelétrica. Qual será a função da usina hidrelétrica? Então, vocês sabem que a usina ela tem como função fornecer energia. A mesma coisa é a mitocôndria na célula. Essa mitocôndria tem como papel fornecer energia através da utilização de açúcares. O próximo item presente na cidade são os restaurantes. Os restaurantes, lá, quando nós nos alimentamos, já iniciamos o processo de digestão. Os lisossomos na célula também fazem esse processo. Então, eles fazem a digestão na célula através de enzimas digestivas. Alfândega. A alfândega são postos onde ocorre o controle de entradas e saídas de mercadorias. O complexo de Golgi na célula realiza essa função. Ele armazena, empacota e, se tiver tudo ok, ele faz a distribuição de proteínas. Farmácia. Na célula, nossa farmácia é o retículo endoplasmático liso. Então, essa estrutura vai fazer o metabolismo de medicamentos que nós tomamos. Rodoviária. A nossa rodoviária na célula é o retículo endoplasmático, faltou o nome aqui, rugoso. A rodoviária ela faz o transporte de pessoas. No caso do retículo endoplasmático rugoso, ele vai ter uma estrutura associada a ele que faz com que seja diferente do liso, que são os ribossomos. Esses ribossomos, eles ficam bem perto do núcleo, porque aí ele vai fazer o transporte de informações. Como o núcleo é o centro de comando, o ribossomo associado ao retículo endoplasmático vai enviar informações ao núcleo falando sobre as proteínas, se estão deformadas ou se a produção de proteínas tem alguma que está inativa, que é para o núcleo fazer essa morte programada das proteínas ou até mesmo da célula. Com relação ao núcleo, é uma verdadeira biblioteca. Então, o núcleo ele guarda, armazena todas as informações da célula. Lá também tem o nosso material genético, que é onde vai conter todas as nossas características hereditárias, que vão ser passadas de geração em geração. As ruas na nossa célula são os microtúbulos. Então, eles vão fazer a interconexão e vai cruzar a cidade, ou seja, vai fazer caminhos dentro da célula onde vai ter o transporte de substâncias. As fronteiras na célula são a membrana plasmática. Então, vai ser a região de contato entre uma célula e outra. E aí vai ter o controle de entrada e saída de substâncias. Espero que vocês tenham compreendido a diferença entre a célula animal e a célula vegetal e também as funções de algumas organelas que estão presentes em ambas as células. Preparei tudo com muito carinho para vocês. Espero que tenham compreendido. Caso não, podem entrar em contato. Até a próxima aula.